Boa noite, meninas. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Adriana. Eu queria ver. Tem algum lugar para ver? Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E para quem chegou agora e não me conhece, né, ainda, tem muita gente nova no meu perfil. Eu sou Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta e trabalho com pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, eu estou imersa aí no pós-operatório há muitos anos já. E o meu maior objetivo é ajudar as mulheres do pós-operatório a terem uma barriga chapada pós-cirurgia plástica. Então, esse é o meu principal objetivo. E hoje a gente vai fazer Hoje é o nosso primeiro dia de uma série de 10 lives. Daqui pra frente a gente vai ter 10 lives, onde eu vou aprofundar nesse conteúdo com vocês sobre pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, quem já tiver dúvidas sobre esse assunto, quem tiver interesse, tá passando pelo momento de pós-operatório, né? Quem aí tá passando pelo momento de pós-cirurgia? Conta aí pra mim. Manda no chat aí que eu quero ir conhecendo cada uma de vocês. Quem é nova, quem não é. Aqui eu consigo ver? Boa noite, Pati. Vou olhando aqui, tá, meninas? Vamos lá! Então, a partir de hoje, nós teremos 10 lives aqui, onde cada dia eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês, para ajudar vocês nesse momento de pós-operatório, tá? Agora eu quero saber aí quem tá no pós-operatório, quem tá ali de 0 a 3 meses de cirurgia plástica. Manda aí para mim. 1 mês, 2 meses, quantos dias? Eu quero conhecer vocês pra gente alinhar aqui a comunicação com vocês, tá bom? 3 meses, 3 meses de lipoabdômen. Muito bom, Paty. Seja bem-vinda. Mastopexia também. Sintam-se à vontade, tá, meninas? De mandarem aí as perguntas de vocês. Gislaine, 2 meses. Elaine, 3 meses. 4 meses. Mônica. A Mônica é minha seguidora assídua, né? Eu tô de olho em você, viu, Mônica? Ela tá que tá nos meus vídeos aí. Tá consumindo tudo. 3 meses amanhã. Muito bom, gente. Essa é uma fase muito gostosa, né? Onde a gente começa a tirar as compressões, não é verdade? Pra quem não sabe, né, também eu fiz cirurgia plástica. Já tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, que eu operei. Fiz mini abdominoplastia com fechamento de diástase e mastopexia com troca de prótese. Então, eu passei aí por todo esse momento aí que vocês estão passando também, tá? Então, vamos lá, hein? Olha só. Depois desses 10 dias, gente, a gente vai fazer a semana barriga chapada. O que vai ser essa semana? Vai ser uma semana de 3 aulas, onde eu vou aprofundar com vocês no assunto do pós-operatório, tá? Nessa semana da barriga chapada, a gente precisa que você faça uma inscrição para participar. Você vai receber o link da nossa aula exclusiva da semana barriga chapada. Serão 3 aulas que você vai receber através do link que você fizer a inscrição, tá? Aula 100% gratuita, 100% online, onde a gente vai colocar ela no ar em março. Então, depois dessa live, a gente vai disponibilizar o link para vocês se inscreverem para participar da nossa aula também, tá bom? Seja bem-vinda. A Toco entrou, né? Bom, gente, e hoje é a nossa primeira live. E a gente vai falar sobre a barriga estufada. Eu sei que é a queixa principal das pacientes, principalmente pós-abdominoplastias. Quem aí está com esse desconforto abdominal? Tem alguém na live que tá com esse incômodo? A barriga tá sentindo aí que a barriga não tá ainda 100%? Não tô muito feliz ainda, né, Marcelino? Janaína. Não sei.
6 meses, estufamento abdominal, muito comum, né, gente? Eu recebo demais no consultório. Essa queixa vem principalmente depois de 3 meses de pós-operatório, que é quando as pacientes começam ali, 2 a 3 meses, elas começam a tirar as compressões, tá? E hoje eu quero explicar para vocês o que é esse estufamento, né? O porquê que ele acontece e como que você pode evitar que ele aconteça caso você esteja no momento inicial da sua cirurgia. Eu vi que tem pessoas aqui na live também que está no momento de dias de cirurgia, né? 11 dias? 11 dias de cirurgia. Então, o que você vai poder fazer aí nesse primeiro momento para chegar melhor ali nos 3, 4 meses e ter aí uma barriga mais forte, mais retinha, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com vocês, eu vou explicar para vocês o que é esse estufamento. Eu sei que é muito comum a gente ouvir assim, minha barriga tá inchada, minha barriga tá estufada, mas o que de fato tá acontecendo, tá? Existem 3 possibilidades da barriga ficar inchada, estufada no pós-operatório. A primeira delas é uma questão anatômica, né? Uma questão dos nossos ossos, das costelas ali, uma protusão. Às vezes a pessoa já tinha esse estômago alto, essa barriga estufada, mas ela não sabia que tinha devido à anatomia dela. O abdômen já estava maior e tudo. Então, quando o médico tira, né, a pele e a gordura, evidencia essa questão anatômica. Mas isso é uma questão muito rara. Normalmente, a gente não tem alterações anatômicas nas costelas, tá? Uma segunda hipótese, né, uma segunda possível causa é a alimentação. A alimentação depende do tipo, né, de alimento que a gente come. Tem alimentos que a gente fica mais empanzinado, mais com a barriga mais estufada. Então, também tem a questão alimentar que influencia nesse estômago alto, nessa barriga estufada, em alguns momentos. E aí é interessante vocês observarem, né, em que momento ali você sente que a sua barriga está estufada. Ela está estufada sempre? Ou ela está estufada só depois que você come alguma coisa? Ou ela está estufada quando você tira o macaquinho, né? Em qual momento ali você vai perceber isso? Isso é uma autoanálise para você fazer, tá bom? E o mais comum que eu vejo no consultório da cirurgia, do pós-operatório, são questões musculares. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, tá? As questões musculares. A gente tem basicamente quatro músculos importantes que seguram o nosso abdômen, que são músculos profundos, tem músculos profundos do abdômen e músculos mais superficiais, além do nosso músculo respiratório. Por que o nosso músculo respiratório, ele influencia tanto nesse estufamento também, tá? Porque, primeiro, por causa da localização dele, tá? Ele localiza embaixo aqui das costelas. E aqui também é onde o médico, ele fecha a diástase, né? Então, ele faz aqui, muitas de vocês que fizeram abdominoplastia provavelmente fecharam diástase, não fecharam? E aí, quando o médico faz o fechamento da diástase aqui, ó, ele aproxima o músculo reto abdominal, a gente fica com menos espaço para expandir os pulmões. Então, a gente tem uma dificuldade de respirar, não tem? No pós-operatório, principalmente ali no comecinho, a gente fica meio travado, com a barriga travada. E o que acontece quando a gente fica muito tempo imobilizado, com placa, com tala, com macaquinho? Quem tá ali no primeiro, né, segundo mês, tá toda apertadinha, cheia de compressão. E depois a gente começa a tirar essas coisas e começa a estufar a barriga. Então, no início do pós-operatório, quando a gente tá toda apertadinha, a gente não consegue expandir muito bem o pulmão. E aí a gente não consegue mobilidade aqui nessa questão do diafragma. Então, por isso, quando a gente solta as compressões, né, a tala, o macaquinho, a gente começa a tirar, a gente começa a perceber que a barriga começa a estufar. E aí, gente, o que acontece? Tem 4 músculos, né, principais que a gente tem no nosso abdômen, que é o músculo transverso, o músculo oblíquo externo, oblíquo interno, e o reto abdominal, que é esse da frente aqui dos gominhos, onde o médico vai e aproxima as membranas, né, a capa dele ali, aproxima e faz a sutura, né, ele passa ali o fio para fechamento dessa diástase. Quando a gente tá de 0 a 3 meses, no início aí, tem meninas que estão no início, quando você tá nesse período, normalmente a gente vai pro consultório do pós-operatório fazer uma sessão de drenagem, né? Então, as físios ou a esteticista, quem quer que seja que esteja te atendendo, tá fazendo ali uma drenagem para melhorar o seu inchaço, né? Só que o grande segredo, o grande
o grande ponto ali para ajudar você nesse não estufamento dali para frente são as questões musculares, as questões respiratórias. E aí vem um grande desafio da gente saber o que pode fazer ali e o que não pode fazer. Como a gente está no início do pós-operatório, a questão respiratória é muito importante, muito. Então, quanto mais exercícios respiratórios você fizer no início ali, mais mobilidade você dá para o seu músculo diafragma aqui, e aí você consegue melhorar essa questão quando você começar a tirar as compressões, tá? Então, essa é uma forma de você evitar, você que está nesse momento inicial do pós-operatório, de você evitar que você fique aí, quando você tirar as compressões, com a barriga estufada. Exercícios respiratórios para você ganhar a mobilidade aqui do diafragma. E além disso, você pode também trabalhar musculaturas profundas fazendo uma contração abdominal ativa, ou seja, você inspira. Quando você faz uma inspiração profunda, você tem uma mobilidade ali do diafragma. Quando você expira, ou seja, você solta o ar, ativando a musculatura do abdômen, você está fortalecendo. E isso já está preparando a sua musculatura para quando você começar a tirar as compressões, você tirar com mais tranquilidade e com mais controle do abdômen. Isso vai fazer toda a diferença para você não ficar com a barriga estufada, tá? Agora, você que já está aí com 3 meses de pós-operatório, né? Já passou, já tirou as compressões, 3, 4 meses. Tem pessoas aí também que estão assim, né? E é muito comum. Passou esse primeiro momento de fez a cirurgia, fez as sessões de drenagem, ou ainda estão fazendo as sessões de drenagem, né? Tem gente que continua por muito tempo ainda fazendo, mas mesmo assim ainda tá inchada, tá estufada. Então, essa questão muscular é muito importante ser trabalhada nesse momento. Lá no início, a gente não intensifica tanto por causa do momento de repouso do pós-operatório. Então, exercícios respiratórios, eles são importantes em cada etapa do seu pós-operatório. Eu recebo muita pergunta assim, eu posso fazer exercício respiratório com 10 dias, com 11 dias, 15 dias? Pode, gente. Exercício respiratório só ajuda vocês a respirar melhor, tá? Não tem nenhuma contraindicação. Muito pelo contrário, tá? Você vai fortalecer um músculo para você respirar melhor, né? Então, assim, de maneira alguma vai ter uma contraindicação, tá bom? Só de você fazer essas respirações profundas, essa respiração forçada, você já vai melhorar a mobilidade, já vai melhorar o seu abdômen, para quando você vai preparar o seu abdômen, para quando você começar a tirar as compressões, você não ficar com essa musculatura enfraquecida e relaxada, ok? Você que já passou por esse momento, mas eu não fiz nenhum exercício. Ok, vamos fazer a partir de agora, tá? Muita gente não sabe o que tem que ser feito de exercício desde o início do pós-operatório. Por isso eu venho reforçando tanto o fato de você fazer depois aí desses 3, 4, 6 meses de pós-operatório e ainda a barriga fica estufada, fica desconfortável ali, porque a gente não tem ideia de como que a gente trabalha o nosso músculo. Quando a gente fala de músculo, de pontos, né, da cirurgia lá dentro, então tudo isso a gente fica com muito medo. Fica com medo do que pode fazer, o que não pode fazer. Eu recebo demais perguntas de vocês, assim, eu tô com tantos dias, o que eu posso, né? Eu tenho até feito muito conteúdo para tentar clarear um pouco para vocês o que pode ser feito nesse momento. Eu sempre abro uma caixinha, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Eu sempre abro a caixinha e falo assim, você que me fala a sua cirurgia, né? O seu tempo de cirurgia, que eu vou te passar um exercício. Então, sempre dá para ser feito um exercício específico, tá? Que vai te ajudar, não só no momento inicial do pós, mas também a te ajudar a fortalecer essa musculatura mais profunda e você conseguir melhorar e realinhar o seu abdômen depois da cirurgia plástica. Porque imagina, né, gente? A gente fica muito tempo com compressão. Tem gente que fica com macaquinho 3 meses. Eu mesma, praticamente, fiquei 2 meses e meio, quase 3 meses com a malha. E a gente tem uma relação de amor, né, com a malha. É uma relação de amor e ódio, né? A gente quer tirar a malha, mas ao mesmo tempo, quando a gente tira, a gente sente falta.
Não é verdade? Aí a gente fica assim, faço esse exercício com malha, faço exercício sem a malha. O ideal, outro ponto aqui, tá? Para chamar a atenção de vocês, é sempre fazer atividade física, quando o médico liberar, né? Claro. Sempre fazer atividade física depois que você já tiver tirado, né? Tira as compressões e vai fazer o movimento. É ruim pro seu corpo, pro seu músculo, fazer o exercício com uma malha, porque a malha, ela dá um estímulo para o seu abdômen, para sua barriga, de que você não precisa contrair, porque ela mesma vai segurar para você o abdômen. Então, quando você faz sem a malha, o seu corpo entende que ele tá sozinho e que aí sim ele precisa trabalhar, tá? Então, é interessante que você sempre faça uma atividade física, uma caminhada que seja, sem as compressões, para você começar a acordar o seu músculo depois da cirurgia plástica. Ok? Eu quero mostrar para vocês, gente, como que ele faz essa respiração, tá? Essa respiração, você pode fazer ela em qualquer momento. Você que tá aí com pouco tempo de cirurgia, você que tá há mais tempo. Eu vou fazer em mim aqui e vou mostrar para vocês. Tá bom? Combinado? Podemos? Vou mostrar aqui minha barriga. Vou desenhar para vocês, que eu adoro. O quê? Não sei se eu vou longe. Eu vou desenhar, gente. Eu adoro desenhar minha barriga. Eu só tenho dormido com ela, Mônica. Isso aí. Vai começando a tirar essas coisas todas. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo. Segura aí. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? No finalzinho da live eu respondo. Pessoal, vamos lá, hein? O microfone ficou bem na frente. Vou tirar aqui, peraí. Vou descer aqui um pouquinho para vocês entenderem aí como que vai funcionar a respiração, tá? Vocês vão poder fazer em qualquer momento do pós de vocês. Eu tô com 10 dias, posso fazer? Pode. Pode fazer com as compressões também, não tem problema não, tá? Então, vamos lá, ó. Respiração. Primeira coisa que vocês vão fazer é a inspiração isolando o ar. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo me ver direitinho, gente? Deixa eu só... Olha só. Como que funciona a nossa... Antes da gente respirar, a gente vai fazer a massagem diafragmática, que é a massagem do músculo, tá? Ó, primeira coisa, o músculo diafragma, ele tá aqui embaixo. Vou desenhar aqui. Olha que maravilhoso. Esse é bem aqui mesmo. O músculo diafragma, ele tá aqui, ó, nesse lugar aqui embaixo das costelas, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá, né? Beleza. E aí, o que a gente precisa fazer? Quando o médico faz o fechamento aqui da diástase, né? Ele fecha aqui, ó. Tá tudo fechadinho. Esse músculo, ele tá agarrado também. Ele tá todo apertadinho aqui. Porque como o médico puxou esse, foi tudo, né, gente? Não vai só um músculo, vai a barriga inteira pra dentro aqui, pra fechar mesmo. Então, essa musculatura diafragmática aqui embaixo, ela precisa soltar. E como que a gente vai fazer isso? Com uma massagem. Você mesma pode fazer em você, tá? E como que você vai fazer? Sempre na expiração, tá? Então, você vai inspirar. E aí, quando você solta o ar, você mobiliza lá embaixo, ó. Pode fazer. Pegar um creme e um hidratante, né? Às vezes as meninas perguntam, posso passar um hidratante pra mexer? Pode passar. Não é ficar esfregando, tá, gente? A pele tá sensível, eu sei que a pele tá sensível, tá desconfortável. Então, a mão de vocês, o toque é profundo e é firme, tá? Não é um toque leve. Então, ó, eu inspiro primeiro, eu expiro, relaxo a minha barriga e eu solto aqui, ó, essa musculatura até chegar na lateral do meu corpo aqui, tá? Até fazer essa voltinha. Mesma coisa de cá. Eu inspiro, e aí eu solto e mobilizo.
ok? Ó. No início, vai ser desconfortável, tá? É natural. O importante é que você faça de leve, sempre no seu ritmo, no seu nível. Ah, eu tô muito no início, Luciana. Então só respira, gente. Só respira. Só respira pensando que você precisa abrir as costelas, tá? Porque como o músculo tá aqui embaixo, olha só. Ele tá aqui embaixo, para você ativar ele, você tem que pensar nas suas costelas. Você tem que respirar, jogar o ar aqui nas costelas. Joga o ar para lateral. Porque como que a gente respira no dia a dia? A gente respira aqui em cima. A gente só respira aqui, ó. É ou não é? A gente faz uma respiração mais curtinha. Quando a gente intencionalmente joga o ar aqui para baixo das costelas, a gente ventila melhor o pulmão e a gente ativa essa musculatura respiratória que é o diafragma. Então, quando eu entendo que eu preciso jogar o ar aqui embaixo, ou seja, eu apoio a minha mão aqui nas costelas embaixo e eu faço o quê? Eu tento abrir as costelas, eu faço isso. É totalmente, a respiração é totalmente diferente, ó, do que eu fazer só curtinha. Eu coloco a minha mão na lateral e eu abro. Eu faço isso, ó. É diferente do que você fazer assim, ó. Do que você só respirar normal. Tá? É intencional. Eu vou abrir. Isso é um exercício. Pode parecer que não, mas o seu músculo diafragma está sendo muito ativado quando você intenciona o ar para baixo aqui, para a base, né, das costelas, que a gente fala, para a base do seu pulmão, porque é aqui que a gente consegue ventilar melhor os nossos pulmões. Ok? Pegaram? Cadê meu celular? Pra eu ver. Eu quero ver o que vocês estão falando. Eu não consigo ver aqui, gente. A gente tá num... Como assim? Paty, como assim? Não sabe? Eu acabo estufando. Ah, ótimo. Ótimo você ter falado isso. E é normal, tá? Todo mundo estufa mesmo. O que que acontece? Vou fazer meio de lado, tá? O que que é o natural, gente? Vocês vão fazer isso daqui, ó. Quando vocês inspirarem, automaticamente estufa. É uma condição fisiológica, tá? Então, vocês vão fazer isso daqui, ó. Porque o que que o músculo diafragma, ele tá aqui, ele é assim, ó. A anatomia dele é essa. Quando você inspira, o que que ele faz? Ele abre as costelas e ele faz o quê? Olha aqui a pontinha dele. Ele empurra para baixo. Então, quem não tem controle abdominal, faz o quê com a barriga? Estufa. Justamente pelo movimento do diafragma. Quando você inspira, ele empurra o conteúdo abdominal para baixo. Então, ele faz isso. Aí sua barriga estufa. Aí que vem o controle corporal. Então, você massageia essa região. A respiração... Minha barriga tá toda... A respiração, ela tem que vir... Imagina aqui, ó. A gente vai abrir as costelas, né? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Imagina aqui nas bordinhas. A gente tem que afastar as costelas do nosso quadril. Quando a gente entende que a gente precisa fazer esse afastamento, a barriga não vai estufar. Tenta fazer aí, Paty. Eu sei que falou que não conseguiu. Olha aqui, gente. É, só que o vácuo é sem ar. É. Isso daqui é praticamente o vácuo respirando. O vácuo, ele é esse movimento sem ar. Então, olha só. A gente vai chegar no vácuo, hein? Calma. Não hoje, mas a gente vai chegar. Olha só, gente. Mas isso daqui dá pra todo mundo fazer, independente da cirurgia e do tempo de cirurgia, tá? As costelas longe do ossinho aqui do quadril, tá? Da crista ilíaca aqui. Então, ó, tem um ossinho aqui, estão sentindo? Peguem aí em vocês. Sente um ossinho aqui do quadril. E aí tem as últimas costelas aqui. Então, imagina que tem uma linha onde você precisa crescer. Você precisa afastar essa linha, tá? E aí, quando a gente faz isso, ó, eu cresço. E quando eu solto, eu contraio ele.
eu ativo o abdômen em direção às costas. A gente fica duro, tá? É para contrair o abdômen. Então, quando eu inspiro, eu cresço, eu estico aqui a minha pele e quando eu solto, eu mantenho o abdômen aqui. Quem tiver dificuldade, tá sentindo aí que o abdômen tá ficando estufado na ins, tenta fazer, gente, na frente do espelho, tá? É uma opção. Fazer de lado na frente do espelho é uma opção para vocês. Porque aí, o que falta na gente, o que falta em vocês, na maioria de vocês, e que é super natural, é a consciência corporal. A gente não tem uma consciência do que a gente faz do nosso corpo. A gente tá tão no automático que a gente não consegue visualizar isso, tá? Então, uma forma de você ver como está fazendo é na frente do espelho. Até falei com uma aluna essa semana. Se você também tá com dificuldade, o que você pode fazer é fechar o olho, tá? Fecha o olho, coloca a mão na... Me dá aqui, eu quero ver eles falando. Fecha o olho, coloca a mão no abdômen e sente. Porque quando você sente, você entende o que tá acontecendo. Então, olha, eu tô sentindo que a minha barriga tá estufada. Como que eu vou corrigir isso? Ah, a Luciana falou que é crescendo, afastando costela. Então, é um processo de aprendizado, tá? É uma construção. A gente vai aprendendo aos pouquinhos a ter essa consciência corporal, a entender como que é a respiração. É uma respiração que vai ficar automática. Então, quando vocês fizerem aí depois, mais pra frente, ela vai ficar automática. Tem gente que fala assim, eu já treinei, então eu já respiro assim, já respiro mais alinhada. Então, é um processo de treinamento mesmo, tá, gente? A gente fica muito inseguro, né, nesse momento aí, o que fazer, eu não sei se eu posso fazer. Então, independente do tempo de cirurgia, seja pouco tempo de cirurgia, quem tá com um pouquinho aí na live falou. Nossa, tem muita pergunta, né? Tem muita pergunta, que bom. E dá pra fazer em qualquer momento, tá? Tanto de 0 a 3 dias. Quem tá com dias de pós-operatório pode fazer. Pode fazer com as compressões, não precisa tirar, tá? Quem tá aí com muito... É só respirar, gente. É só focar na parte das costelas de baixo. Coloca a mão de vocês e sente a costela abrir, tá? Esse movimento das costelas abrirem já vai ajudar na ventilação e já vai melhorar, inclusive, falta de ar de vocês, tá bom? Não é o vácuo, é só uma respiração, tá? Isso daqui não é vácuo, isso aqui é respiração. Vácuo é outra manobra que a gente faz também no abdômen, que eu vou falar também com vocês ao longo dessas 10 aulas, 10 lives, tá? Quem fez aí? Quem conseguiu fazer um pouquinho? Conta pra mim. É um pouquinho diferente do bracing. Quem me perguntou aí? O bracing, a gente fecha, né, as costelas. É diferente. Mas o bracing é maravilhoso, tá? Pra quem treina na academia, é excelente também. Eu já vou responder as perguntas. Olha só, gente. Quando eu fiz a cirurgia, quando eu atendo no consultório. E aí, o que acontecia? Eu sempre fazia drenagem, né? O tradicional, a terapia manual, que a gente fala. Eu fazia mobilidade, faço, né? Treinamento de mobilidade com a paciente e os ajustes de compressão. Então, tudo isso a gente faz no consultório. É natural, é meio que um protocolo. Tem muitas físicas que fazem outras coisas, né? Fazem laser, eletroestimulação, tem ultrassom, radiofrequência, várias coisas. Cada profissional trabalha de uma forma. Eu sempre trabalhei com movimento. Então, eu sempre fiz a terapia manual, mobilidade no paciente e ajuste de compressão,
tá? E fazendo isso e acompanhando o paciente até 6 meses, mais ou menos, eu identifiquei em algumas pacientes essa insatisfação. E aí, eu não conseguia entender como que eu poderia ajudar mais aquela paciente. Eu não tinha mais ferramentas para isso, tá? E eu só fui entender de fato o que estava acontecendo quando eu operei. Então, eu operei. Quando eu fiz a cirurgia, eu também fiquei um pouco com a barriga estufada ali. Então, eu comecei a falar Aí eu fui pra academia, né? Comecei a treinar na academia. Tive muita dificuldade de fazer exercícios abdominais na academia. Quem aí já tá no ponto de ir pra academia? E é engraçado que a gente vai pra academia, mas a gente não faz abdominal, né? Não é que não precisa. Às vezes até sabe que precisa, mas sente muita dor. Dor, desconforto, né? Incomoda bastante. Então tem tudo isso. Tem esses desconfortos aí de medo. A gente fica com medo, né? De arrebentar ponto, tá muito recente e tudo mais. Então, esse exercício respiratório já vai salvar vocês, tá? Vai salvar vocês que tá no início e que não quer ficar com a barriga estufada. Continua fazendo um pouquinho todo dia para vocês começarem a ter consciência corporal. Porque quando vocês tirarem as compressões, tirar o macaquinho, tirar as coisas, a barriga já vai estar bem mais alinhada. Postura melhora, tudo melhora, tá? Tudo bem, meninas? Mandaram muitas perguntas, eu vou responder todo mundo, se Deus quiser. Então, olha só, recapitulando aqui a nossa aulinha de hoje, nossa live. Por que fica, né, normalmente, por que a barriga fica estufada? Por questões musculares, questões de fraqueza abdominal, tá? O nosso músculo está enfraquecido no pós-operatório, por mais fitness que a gente tente ser antes da cirurgia, a gente fica com o músculo em repouso por muito tempo e isso traz uma fraqueza abdominal, tá? Então, é natural essa fraqueza, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Quem não faz atividade é mais acentuado ainda, né? É mais difícil ainda voltar e realinhar o corpo, tá? Então, como que você pode evitar? E quem tá no iniciozinho pode evitar chegar aí nos 3 meses, 4 meses e tentar já manter a barriga mais retinha com esses exercícios respiratórios. Fechou? E quem tá já, né, no 4 meses, 5 meses, vocês que já passaram aí pelo pós-imediato, já estão sem as compressões, também ele é muito bem-vindo para realinhar o seu abdômen, para fortalecer, colocar o abdômen no lugar e melhorar a sua postura, tá? Só de fazer esses exercícios respiratórios, tá, gente? Vou responder as perguntas de vocês. Posso ir olhando aqui? Vou responder, tá bom, meninas? Quem que tiver mais dúvidas aí, pode ir me mandando. Pessoal, eu sou Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta, tá? Não sou cirurgiã plástica. Eu sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas. O meu objetivo aqui é ajudar vocês a manterem a barriga chapada, a terem a barriga chapada e a manterem ela no pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, eu falo muito aqui sobre pós-operatório, sobre cada etapa, porque eu já atuo nessa área há muitos anos, eu já fui paciente, então eu consigo entender o lado de vocês e passar para vocês aí o melhor, né? O que eu acredito ser o melhor acompanhamento, as melhores dicas, as melhores sugestões para vocês, tá? Me perguntaram aí se eu era cirurgiã plástica, então eu tô respondendo. Não sou, sou fisioterapeuta, ok? Perguntaram sobre mobilidade no pós-operatório. A gente vai ter uma live especial para isso, tá? Lembrando aqui vocês que hoje é a primeira live de 10 lives. Gente, eu vou fazer 10 lives, é muito assunto de pós-operatório. Então, assim, todas as dúvidas vão ser sanadas aqui, tá? Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser depois. Eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos para agregar aí no pós-operatório de vocês, tá bom? 10 dias de lipo abdômen, tá saindo secreção no umbigo. É normal? Gente, é normal, tá? Quando você tem uma abdominoplastia, o médico ele faz um outro umbigo. E esse outro umbigo, ele é uma cicatriz,
tá? Então, é natural que saia um líquidozinho ali. Pode ser um líquido cirúrgico ainda, né? Tá muito recente. Um líquido aí, um seroma, alguma coisa bem clarinha. Pode sair um pouquinho de sangue, que tem muito ponto envolvido ali, tá? Então, é natural. É sempre bom colocar uma proteção, uma gazinha, um algodão ali, para manter o umbigo mais seco possível, tá? Evitar muito estímulos aí. Um ponto de umbigo, gente, importante é você observar se esse líquido, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter quando sai o líquido no umbigo. Se é um líquido clarinho ou sangue, um líquido mais parecido com uma aguinha, ok, isso é natural e é esperado, tá? Só observar se não é um líquido que tem um cheiro muito forte, que tem características de inflamação, né? Aí sim a gente precisa alertar o cirurgião, alertar a equipe. Então, é importante que vocês avaliem em vocês como que é esse líquidozinho que tá saindo no umbigo, tá? Se ele for clarinho, tipo sangue também, ok. Se não, ele pode ter odor, né? Ele fica com um mau cheiro, ele fica mais esverdeado. Aí são características de um processo inflamatório, tá? Próxima. "20 dias, exercícios para ficar reta". Vamos fazer a live. Anota aí, nós vamos fazer a live dos exercícios também, tá, gente? Exercícios de mobilidade. A gente vai ter a live de exercícios de mobilidade. Eu vou passar para vocês, principalmente aí quem tá de 0 a 3 meses, vai ser bem legal. Pode ser seroma. A do líquido aí do umbigo tá perguntando se pode ser seroma? Pode ser, tá? Mas é natural, tá, gente? Seroma não é nem uma intercorrência cirúrgica, é uma condição esperada, praticamente. Principalmente abdominoplastias muito grandes ali, tá? É natural. 40 dias, cirurgia tripla. Tripla, pra quem não sabe, é lipo, abdômen e mama, né? Ela ainda tá com placas, né? Com talas. E ela tá perguntando se ela continua usando as placas. Pode continuar usando as placas. Eu começo a fazer desmame de placa em torno de 45 dias. Mas o desmame, gente, ele é muito individual. Então, como que eu gosto de fazer o desmame das placas, tá? Eu, normalmente, né, a paciente, ela usa a placa desde o início do pós-operatório até 40, 45 dias. E aí eu vou tirando as talas aos poucos. Todo o processo de tirar as compressões, ele tem que ser gradual, tá? Isso é uma percepção minha como profissional e como paciente. Tem profissionais que falam que tiram tudo de uma vez, tem médico que fala, não, agora você já não precisa usar mais nada. Então, assim, como eu passei pelo momento do pós, a minha recomendação e a minha sugestão, né, como paciente, inclusive, é porque não tem muita regra, né? Mas como paciente, eu prefiro fazer o desmame, que, pensa comigo, né? O desmame é você tirar gradativamente as compressões para o seu corpo voltar. Se você tá lá toda apertada, cheia de tala, macaquinho, beleza. E aí, da noite pro dia, você tira tudo, você vai inchar. Primeiro que você vai inchar, você vai sentir desconforto, o seu corpo não vai entender o que tá acontecendo, tá? Então, é um processo de desmame, eu acho mais interessante você começar a fazer esse desmame. Como que a gente faz o desmame, né? Eu já vou responder, porque sempre perguntam. Eu sugiro fazer o desmame, iniciar o desmame à noite, tá? Então, eu dormi sem as placas, eu acho que é mais interessante no primeiro momento. Dorme sem as placas e ao longo do dia você vai tirando aos pouquinhos. Por que isso? Porque à noite a gente não incha, gente, tanto. A gente tá deitada, né? A gente tá quietinha ali. E durante o dia, a gente tende a inchar mais, principalmente no final da tarde. Então, por exemplo, eu falo com a minha paciente, 5 dias você vai dormir sem as talas e vai acordar e colocar as talas. Depois, nos próximos 5 dias, você vai dormir sem e vai ficar a parte da manhã sem. A parte da tarde, você coloca as talas. Então, quer dizer, meu corpo já entendeu que à noite não tem tala e agora ele vai entender que de manhã não vai ter tala. Só que à tarde, ele vai ter a tala porque ele vai inchar. A gente incha à tarde, a gente naturalmente incha, imagina no pós-operatório. Principalmente, deu 4, 5, 6 horas da tarde, a gente começa a sentir o inchaço chegando, né? O inchaço pesando. E aí ainda tem a influência de
de clima, né? Dependendo da região, a gente incha mais. E aí, por último, depois passa mais 10 dias, assim, a gente começa a aumentar o tempo de sem as compressões. E aí, é fundamental que você vá se observando, tá? Praticamente 2 meses a gente já tirou tala e aí, depois que eu tiro a tala, eu começo o desmame do macaquinho. Aí começa o desmame do macaquinho. Olha, tem médicos que não usam a tala no pós-operatório. Me pergunta qual que é a pergunta, então deixa eu repetir. Me perguntaram se só a malha resolve ou se tem que usar a malha e tala junto. Cada cirurgião tem um protocolo, tá? Tem uma recomendação. Isso depende muito também da cirurgia. Tem cirurgias que o médico vai falar, não precisa usar nada. Tem cirurgias que foram maiores, assim, o médico, não, agora precisa apertar mais. Eu sempre gosto de tala, sempre. Saiu da cirurgia, pra mim tem que ter espuma ou tala. Porque vai inchar. Mesmo a paciente que não fez abdominoplastia, ela não fez lipo, porque tem muita gente também que chegou pra mim essa pergunta, eu tenho... eu não fiz lipo, eu só fiz abdômen, preciso usar a tala? Precisa. Fez o descolamento, fez a cirurgia, vai inchar do mesmo jeito, tá? Então, eu gosto de usar a tala desde o início. Eu tive uma aluna, né, que o médico indicou a tala depois de 30 dias. Tá vendo? Então, cada médico tem um formato, né, diferente aí de conduzir essa questão das talas. Mas a minha sugestão é que desde o iniciozinho ali e depois começa a tirar. Em junho. A Virgínia vai operar em junho e tá aí participando dos nossos conteúdos. Seja muito bem-vinda, viu, Virgínia? Salva tudo, compartilha, faz uma pasta só das minhas orientações, que seu pós vai ser, chuchu, tá? Ela perguntou sobre o vácuo, se é bom fazer o vácuo antes da cirurgia ou se a gente faz só depois da cirurgia. Olha só, gente, a gente vai fazer a live do vácuo, tá? Mas eu vou dar um breve resumo, porque o vácuo, ele é muito bonito e aparentemente ele é fácil. Mas para você ter um resultado de fato, você precisa construir o vácuo. E você constrói ele com a respiração, com a postura e com a ativação dos músculos, tá? E depois com a técnica em si. Então, eu sempre brinco que o vácuo é a cerejinha do bolo. Mas esse treinamento de vácuo abdominal, você pode fazer antes da cirurgia. Porque quanto melhor você tiver para a cirurgia, em questões musculares, alimentares, em hábitos de vida, melhor vai ser seu pós-operatório, tá? Mais rápido você cicatriza, menos você incha. Então, tem vários benefícios você fortalecer a musculatura antes de operar. Muita gente fala assim, eu já vou operar, então tá tudo certo. Vou entrego pro médico, não faço mais nada. E é um grande erro, porque se você chega mais forte pra cirurgia, você recupera mais rápido no pós. Então, é muito mais inteligente quem vai operar pensar dessa forma, tá? Então, eu sugiro aí, Virgínia, que você intensifique a academia, faça os exercícios direitinho, se alimente muito bem, se hidrate muito bem, porque na cirurgia a gente perde muito líquido, a gente fica muito sensível, muito fraca. Então, quanto mais bem nutrida e quanto mais forte você estiver na cirurgia, melhor vai ser seu resultado. E mais rápido você recupera, que é o que a gente quer, né? Ninguém quer ficar muito tempo aí deitada na cama. Quantas vezes... gente, essa pergunta é muito comum. Quantas vezes a gente faz esse exercício respiratório? Quantas vezes no dia? Eu gosto de fazer de manhã. Me perguntaram também do jejum. Pode fazer em jejum. Só essa respiração você pode fazer em qualquer momento, tá? Claro que é bom sempre evitar qualquer tipo de exercícios próximo a grandes refeições, né? Então,
a almoço, a jantar. Então, a gente não vai fazer exercício nesses momentos. Mas o de manhãzinha, ou às vezes até no meio da tarde ali, você pode fazer. Ou à noite, antes de dormir, dá pra fazer também. Quanto tempo a gente faz? 5 minutos já é muito tempo, tá? Se você fizer direitinho. Eu fiz uma aula com as meninas do MVC e foi muito engraçado. A Toco tá aí, não me deixa mentir. Ela falou assim, eu tô suando. E a gente fez assim, 10 minutos. Eu falei, meu Deus do céu. Então é um trabalho muito intenso, que exige muito do nosso corpo, tá? Pode parecer simples, mas não é tão simples assim. É uma construção. Pessoal, tem pergunta, mas vai acabar a live, eu acho. Então, vamos lá, mais perguntas. Graziele. Olha, o médico pediu, após 45 dias, pediu para ela fazer modeladora. Fazer modeladora é fazer a massagem modeladora, né? A drenagem modeladora. Olha, não é uma recomendação que eu daria para minha paciente, tá? Por quê? Vou te explicar o porquê. A modeladora, a massagem modeladora, ela é muito forte. É uma massagem forte. Porque ela é pesada, né? Ela é um pouquinho mais dolorosa, assim, para o paciente. E o paciente de pós-operatório, gente, ele não precisa disso agora. Tá? A modeladora, ela pode ser muito positiva para pacientes que não estão em pós-operatório de cirurgias plásticas. Porque por mais que que você esteja bem, por mais que você esteja bem agora, com 45 dias, embaixo da sua pele está cicatrizando. A gente não vê, mas o processo de cicatrização ainda está muito ativo ali embaixo, tá? Então, eu não mexeria tão agressivamente no meu tecido dessa forma, porque a massagem modeladora, ela vai fazer uma força muito intensa. E quando você faz uma força intensa em cima de um processo que ainda está em cicatrização, você gera mais estímulo cicatrização, tá? Então, eu não mexeria. Eu faria o exercício, que eu acho que é muito mais positivo do que fazer massagens vigorosas, como é a massagem modeladora. Tá? Muito bem. Ai, gente, que linda! Elisandra vai fazer cirurgia em setembro e tá aqui, gente. Olha o grau de comprometimento da pessoa. Parabéns, Elisandra. Ainda bem que você me encontrou. Eita! Ela é manicure e depiladora e vai operar em setembro e lipoabdômen e enxerto glúteo. Quantos dias para voltar a trabalhar? Uma sugestão para você, Elisandra. Como você trabalha com horário marcado, né? Eu acredito que é horário marcado, né? Manicure e depilação. Você ali com 25 dias, mais ou menos, se tiver tudo bem no seu pós, você já consegue voltar aos pouquinhos. Só que aí uma sugestão que eu te dou, que eu recebi, inclusive, foi de uma paciente, é que ela começava a agendar, por exemplo, horários longe. Então, ela agendava, sei lá, duas pacientes de manhã e depois ela ia embora, descansava, recuperava e depois agendava 2 pacientes à tarde, entendeu? Então, aos pouquinhos, você vai voltando dessa forma e vai sentindo como que vai estar o seu pós-operatório. Eu acho que assim vai ser bom. É difícil dizer assim, com 1 mês você pode voltar a trabalhar. Tá, mas com qual intensidade que é o seu trabalho? Você vai ficar 8 horas direto sentada? Não vai dar certo. Então, a minha sugestão é que você vai conseguir voltar entre 25 dias. Eu acho que você já vai estar, assim, 25 a 1 mês, tá? Para ficar aí algumas horas sentadas trabalhando. Mas aí tenta fazer essa flexibilidade de horário de trabalho, que eu acho que vai ser bem interessante para você. E priorizar o trabalho de manhã, que é o período que a gente tá menos inchada, tá? Olha isso, dica de ouro, hein? Arrasei.
O que ela fez de cirurgia? Mastro. Aí, né? Como é que ela chama? Alessandra. Abdômen e masto é cabeleireira. 16 dias de pós-operatório. Quando que você vai conseguir voltar a trabalhar? Olha, o grande desafio, o seu grande desafio, eu acredito que seja a mama. Exatamente, a mama, né? Se você mexe muito com o cabelo, né? Eu imagino que você faça muitos movimentos assim, fazer escova, enfim. Então, depois de um mês e meio, mais ou menos, eu acredito. Quanto mais bem... Essa já operou já, né? 16. Então, agora que você tá com 16 dias, você já começa a fazer mobilidade, exercício de mobilidade, tá? A gente vai fazer uma live sobre isso. Então, quanto mais você mobiliza com segurança da cicatriz, mais rápido você recupera, tá? Então, a gente tem que ir sempre acompanhando mobilidade com a cicatriz, se tá tudo bem, se algum pontinho abriu, outro não. A gente falando em cicatriz, a gente fala em torno de 21 dias, é o período crucial para um ponto abrir, tá? Na literatura é mais ou menos isso. Na prática, varia. Mas em torno de 20, 25 dias é um período em que você precisa ficar mais resguardada com relação a esforço, tá? A esforço físico. Coisas que vão exigir da sua cicatrização. Isso eu falo para abdômen e para mama, tá? Mais ainda para mama, para mastopexia, que é uma cirurgia extremamente delicada, assim, é uma cicatriz bem delicada e que precisa de ficar com um repouso considerável, tá, gente? Então, cuidado aí. Cuidado com os esforços entre esse período aí de 25 dias. Espere esse primeiro mês para depois começar as atividades, tá? Pode. Cássia? Karen, você não operou, mas você tem diástase. Olha só, a diástase, ela acomete nós, né, gente? Nós, mães, mulheres, a maioria de nós, ou a pessoa ganhou muito peso e depois perdeu muito peso. Pós-bariátricas também é super comum. Então, qualquer pessoa que ganhou volume abdominal e depois perdeu o volume abdominal, ela vai ter a diástase, é natural. E tem diástases que são cirúrgicas e tem diástases que a gente tem o tratamento conservador, que são os exercícios, tá? Então, precisa de uma avaliação mais criteriosa, assim, né, de um médico, enfim, para avaliar se é caso cirúrgico ou não. O que a gente considera caso cirúrgico? Isso é muito individual também. Tem médico que deu 2,5 centímetros de diástase, ele vai operar. Tem médico que fala, tem pessoas que falam que com 3 centímetros os exercícios vão ajudar bastante. Então, tem que avaliar a diástase para ver direitinho. Mas esses exercícios são ótimos. Já começa a fazer esse respiratório aí, vai acompanhando as nossas lives para você aprender, né, alguns exercícios que vão ajudar você a melhorar essa diástase. E às vezes, gente, dependendo da diástase, a pessoa pode ficar satisfeita com o resultado e até evitar uma cirurgia. Possivelmente, tá? Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: tem a indicação cirúrgica e tem a indicação do tratamento conservador, tá? Eu não fico aqui glorificando o exercício, achando que o exercício é a razão de todas as diástases. Não acredito nisso. Eu acredito que tem casos que são cirúrgicos, isso aí é inevitável, mas tem casos em diástases menores que a gente consegue excelentes resultados também, tá? Lele. Como fechar? Como é que é? Lele, tem a diástase e a médica achou que não era necessário fechar a diástase, tá vendo? Foi uma indicação. A médica falou, não, com exercício você resolve, tá? Então fica aí, acompanha as lives que com os exercícios você vai conseguir melhorar, tá bom? Deu 9 já. Ah, tá acabando, gente, a live! Cinta modeladora, pode usar? 6 meses. Cinta modeladora, pra que você vai usar com 6 meses? Gisleane, cinta modeladora com 6 meses de pós-operatório. A minha pergunta pra você é, o porquê você vai usar a cinta? Essa é a pergunta. Por quê, gente? A gente faz a cirurgia pra não precisar usar esses recursos, né?
E se você tá precisando usar esse recurso, é porque você tá com o abdômen fraco. E a cinta vai enfraquecer mais ainda. Então, muito cuidado com as cintas, o uso de cintas prolongado. As pessoas usam cinta por meses e meses, prolongam o uso da cinta e cada vez mais fica com a barriga enfraquecida e a barriga estufada, tá? Então, muito cuidado aí com o tempo prolongado, o uso prolongado das malhas. Qual o melhor? Vou deitar. Tanto faz, Cris. Em pé ou deitada, você... Em pé, gente, qual que é o exercício em pé? Ele exige da gravidade, né? Então, talvez você não consiga... Tenha um pouco de dificuldade, dependendo do momento de cirurgia que você tá. E deitada, eu acho que é sempre a primeira opção, né? Da maioria, tanto das pacientes quanto das pessoas mesmo, sem cirurgia. Começar o exercício deitado, porque você vai tendo você vai criando uma consciência corporal, tá? Amanhã, gente, é o seguinte, eu vou fazer uma live amanhã, mais uma. A nossa segunda live, tá? Dessa série de 10 lives. Pra quem não tava na live, a gente vai fazer 10 lives agora, falando somente do pós-operatório, de barriga estufada. Eu vou falar tudo pra vocês. Vou tirar essas dúvidas de vocês sempre aqui nas lives, tá? Então estejam comigo aí esses 10 dias. Amanhã nós vamos falar, além dessa respiração, né? O que mais a gente vai conseguir acrescentar aí de exercícios, de mobilidade, para vocês melhorarem o momento que vocês estão do pós-operatório, tá? Então já coloca na agenda, amanhã às 20 horas, vamos ter mais uma live aqui sobre esse assunto, sobre esses exercícios. E outra coisa, na primeira semana de março, semana do meu aniversário, gente. Semana do meu aniversário, nós vamos fazer a Semana Barriga Chapada. A Semana Barriga Chapada, para você participar, você vai precisar se inscrever para receber as nossas aulas, tá? São aulas onde eu vou aprofundar mais ainda nos exercícios, para que você tenha, claro, o melhor resultado possível da sua barriga, a barriga mais retinha, mais alinhada. É gratuito, tá? É gratuito, online. Só preciso que vocês se inscrevam para receber os links da aula. Vai ser na primeira semana de março. Mas até lá, eu estou aqui com vocês nessa sequência de 10 lives, tá bom? Vão me mandando perguntas, eu vou abrir caixinha nos stories, eu respondo vocês no direct também, no link. O link da bio a gente vai colocar lá para vocês se inscreverem, tá? Então, se inscrevam gratuitamente. Pode ser que a gente consiga... Eu não sei se a gente vai conseguir colocar agora. Vou ver aqui com o meu estrategista. Se a gente vai conseguir, mas no máximo até amanhã o link estará disponível na bio pra gente fazer para vocês se inscreverem e receberem a nossa semana de aulas, tá bom? Mas até lá estaremos juntas aqui no Instagram e no TikTok. Já foi show. Ai, Paty. Tá vendo? A Paty aí, ó, falou que fez 3 vezes esse exercício respiratório e já ficou suada. É bem isso, gente. É bem intenso, né, o exercício. Por isso que ele dá tão certo, tão resultado. Tá bom? Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz com a live de hoje, com a participação de vocês. Espero encontrar vocês nas próximas lives também, amanhã. Estejam comigo, vou lembrar vocês nos stories. Me mandem as perguntas para a gente ir formulando cada vez melhor aí esse conteúdo de uma forma mais simples, né? De uma forma prática, direta, que seja aplicável para vocês aí em cada etapa do pós-operatório de vocês. Tá bom? Muito obrigada para vocês. Vai ficar salva a live, vou deixar salva no feed, tá bom? Quem não conseguiu assistir. E compartilha também. Quem assistiu e gostou, compartilha com a sua amiga que precisa, né, desse tipo de conteúdo também, que tá passando, que vai passar pela cirurgia plástica. Eu acho que a gente tem sempre que espalhar as notícias, as coisas boas, as coisas que a gente aprende sobre esse mercado, né? Sobre esse meio. Que é tão diferente, né? Que é tão diverso. Você escuta tantas coisas de várias pessoas e normalmente a gente fica perdido aí no que seguir,
tá bom? Então, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, com amigas, no grupo de vocês, no grupo das pacientes de plástica. Eu sei que todas vocês aí devem estar em algum grupo de plástica, que vocês adoram. Então, já compartilha aí para as pessoas me seguirem e acompanharem cada vez mais nosso conteúdo, tá bom? Amanhã, então, às 20 horas, a nossa próxima live da semana, dessa sequência de 10 lives. Meninas, muito obrigada pela presença, viu? Um grande beijo e até amanhã.